Bom, eu acho que talvez a melhor metodologia nossa agora de trabalho seria, num primeiro momento, que os palestrantes pudessem atender, né, aos questionamentos colocados pelos debatedores e, assim, posteriormente a isso, nós abriríamos para a plateia. Ok? Vamos começar com o professor Paulo Martins. Bom, são muitos aspectos. Eu gostaria, primeiro, de sinalizar a importância da análise que a professora Maria Amélia nos trouxe, porque liga o que me preocupa, o descomissionamento e essa questão de qual é a lógica que o processo da indústria mineral deveria receber dos gestores públicos como uma proposta para que esse capital imenso que é gerado, ele possa retornar para atividades que são sustentáveis. A sustentabilidade, ela, para mim, se caracteriza pela reprodutibilidade no tempo. Ou seja, é sustentável aquilo que imita a vida. Porque a natureza, com seus 4 bilhões de anos, demonstrou isso cabalmente. Quer dizer, o sistema sustentável já está inventado pela natureza. Portanto, cabe a nós imitarmos. Bom, dito isso, eu vou querer muito estudar esse processo teórico, que me interessa. Eu queria dizer o seguinte: a questão de comunicar a ciência ao público foi o que nós tentamos mostrar. Óbvio que em 30 minutos faltou o braço importante que nós temos vindo trabalhar, que é como passar essa informação. Já reduzimos o número muito grande dos projetos integrados na década de 70, que geravam 20 a 40 mapas diferentes de ciências as mais diversas, e que cada especialista poderia talvez entender a sua ciência, mas não a outra e a outra e a outra, e como integrar isso e fazer o que nós usamos em ciência da computação como uma informação amigável. Nós tentamos, e tivemos uma aprovação do CNPq, um projeto de inovação tecnológica, junto ao Comitê de Ciência da Computação, que é a criação do sistema de arquiteturas de conhecimento. Esse seria o passo seguinte para diminuindo o número de produtos disciplinares, porque as disciplinas nós dominamos bem e sabemos transferir tecnologia disciplinar. Dificilmente fazemos a transferência interdisciplinar. E isto é um instrumento importante para essa questão do conflito, que eu achei essa ideia de conflito uma ideia bem nuclear, interessantíssima, porque, na realidade, eu estava preocupado com esse conflito por participar de comitês de bacia. E eu percebo a inutilidade de uma ciência disciplinar que as pessoas não conseguem usar. Tecnicamente, o geólogo precisa passar uma informação para o engenheiro de Minas e o engenheiro de Minas consegue fazer. Se passar para o engenheiro civil, consegue fazer. O engenheiro civil abandonou a geotecnia do geólogo e fez a sua própria geotecnia. O engenheiro agronômico abandonou a pedologia do geólogo e fez a sua própria pedologia. Então, dizem, nós podemos fazer 3 mapas do mesmo solo, de geólogos, de engenheiros civis e de pedólogos, e perguntar, e aí? O que é isso? Esse mesmo sistema que está sendo visto na natureza de 3 formas diferentes, como que a gente faz conversar isso? E eles respondem a questões diferentes. Esse exemplo da pedologia é notável. Respondem a questões, mas nós não sabemos fazer o engenheiro agronômico, o geólogo e o engenheiro civil conversarem junto quando tem que conversar. Então, esse problema, eu pretendo resolvê-lo nessa transposição com o sistema de arquitetura de conhecimento e, por fim, sistemas de inteligência computacional que possam nos ajudar a trabalhar com tantos parâmetros complicados. Então, isso é uma resposta que vem em socorro a essa observação extremamente pertinente. Entendo que o conflito é necessário quando o conflito é entendido não como antagonismo, mas como um potencial de antíteses construtivas. Bem hegeliano o negócio. É por antíteses construtivas, mas não como antagonismo. O antagonismo é ou um ou outro. E essa situação do um ou outro não leva a coisa alguma. E isso tem sido um traço comum no Brasil. Da mesma forma
que a expressão de que a mineração dá uma safra, só o que é uma verdade, portanto, ela não é em si sustentável, mas ela é sustentável se a gente traz para uma dialética do desenvolvimento e não do crescimento. Aí sim, nós podemos dizer o seguinte: comissionar é descomissionar. Portanto, quem teria que dar um padrão de modelo é a sociedade através do Estado. Primeiro, de uma política de Estado, quer dizer, o que é função de Estado, e outra coisa, os governos, porque é lógico, eu diria que os governos são cenários dentro da função do Estado. Vamos priorizar tais e tais coisas, porque tal partido vê tal coisa, o momento político, o momento econômico internacional e assim por diante. Mas nós não temos no Brasil, e no resto do mundo não me pareça que tenha isso com clareza, qual é um modelo efetivo de aproveitamento da riqueza mineral que não seja simplesmente passar para a indústria. Aí, o fato de focar a questão da madeira é muito mais complexo que aquilo que eu falei, aquilo ali foi simplesmente uma notícia. Vejam só, Minas Gerais tem um déficit de produção de eucalipto para a produção de carvão vegetal de 140 mil hectares. As pessoas não sabem, por não serem engenheiros florestais, não estarem habituados a isso, o que são 140 mil hectares. É uma monstruosidade de território. E, além do mais, o eucalipto não é o eucalipto, são os eucaliptos, são espécies diferentes de eucalipto. São mais de 250. No Brasil, dominamos tecnologia de umas 15 ou 16 com uma boa competência. 6 espécies de eucaliptos dão uma dor de cabeça para os engenheiros florestais que não entendem de solo e de geologia em específico para poder planejar isso num território nas dimensões que eu mostrei ali e que a gente fez um pequeno ensaio que eu não pude colocar em reais, quanto que custa esses 1.000 hectares de eucalipto, ou de mogno, ou de seringueira, e assim por diante, assim por diante. Então, vejam só, a indústria mineral gera uma demanda de carvão vegetal, para nós não usarmos o carvão mineral, para não poder sobrecarregar, introduzindo na atmosfera um material que é fóssil, enorme. E esse assunto não foi devidamente pensado. Então, eu penso o seguinte: essa questão do comissionamento e descomissionamento. A indústria de mineração devia ser condicionada pela legislação, ou vamos usar o seu termo fiscal, a investir na pesquisa, desenvolvimento tecnológico e transferência para as outras indústrias. Ao mesmo tempo, para resolver os seus problemas que ela gera, que são soluções, porque todo problema é uma oportunidade de soluções. Então, a siderurgia, ela precisa, mas a mineração está aqui, mineração, siderurgia e indústria madeireira, para produzir carvão vegetal. Então, esse processo tinha que ser fechado. Parte dessa verba tinha que vir para isso. Por outro lado, eu não posso pensar numa indústria de produção de carvão mineral, sabendo que um dia esse minério vai acabar e vai ter que minerar o próprio ferro velho. Então, eu tenho que partir para outros produtos que são também mais sustentáveis. Então, por isso que eu falei que a floresta tem que ser biodiversa, porque no biodiverso é que vem a sustentabilidade. Óbvio. Outra coisa que foi esquecida, e está esquecido com o pré-sal, as pessoas estão muito entusiasmadas com descobrir 6% de petróleo a mais no mundo, que não é uma grande soma, mas é importante, entendeu? Eu digo assim, mas por que explorar o petróleo todo agora e não fazer um perfil de 200 ou 300 anos para isso? Ou até o minério de ferro de baixo teor, não aumentar o perfil dele? Se nós diversificarmos a produção industrial, nós podemos aumentar o perfil de vida dessas matérias. Isso é extremamente importante. E se trabalharmos bem o lixo, nós podemos também criar futuras minas. Nós temos que trabalhar isso tudo. Ora, isso é um papel que cabe à gestão pública pensar, ao político pensar, aos centros tecnológicos pensar, à universidade a fornecer o conhecimento básico, uma tecnologia básica, aos centros tecnológicos produzirem esse conhecimento aplicado, e nós precisamos trabalhar essa transferência. Esse método que nós discutimos é um possível caminho, é um bom caminho para essa questão da transferência. O caso da mina Flambeau era um caso
voluntário. Não necessariamente, não foi isso que eu quis dizer. E acredito sim que as empresas tenham mudado bastante a postura com relação a algumas atitudes voluntárias com relação à questão ambiental, questão social, mas, a grosso modo, é a regulamentação que ainda dita esse comportamento, ou seja, a educação ela que tem moldado esses princípios, ou a ética, a postura, como as empresas devem atuar. Se a gente for tratar do ponto de vista de mineração, né, a lei máxima diz que você tem que remover todo o minério, ou explotar todo o minério. Eles abandonaram o minério ali, mas mais por uma decisão econômica e com vistas às outras reservas que eles tinham no mesmo estado e para assim lavrar. E todo esse comportamento foi direcionado, ele foi bem pensado, né? Não foi só uma atitude voluntária, não. E quando a gente fala nessa questão de ética, voltando aí ao filme Avatar, né, a gente vê que é num futuro bastante próximo, a gente espera que essas questões tenham sido já bastante trabalhadas, ou a questão de ética, de preocupação ambiental. Os acionistas lá não estavam preocupados, não tinha ética nenhuma. Ou seja, não me importa aquela população, é outro mundo, nós vamos lavrar embaixo daquela árvore, não sei se era árvore, que é a vida daquele planeta e a vida daquele povo. É lá que está o minério rico, é lá que a gente tem que tirar. Porque faltava uma legislação internacional, uma regulamentação internacional, não, interespacial, interplanetária, algo desse tipo. Com certeza isso vai surgir um dia e a mineração realmente vai ir para outros mundos. Concordo com o que o Francisco Alves colocou aí, o pai é ultrapassado, carece de uma abordagem mais integrada. A questão da garantia, isso tem sido discutido, a inclusão de uma garantia, de uma caução para fins de fechamento de mina, que garanta isso aí. Mas o Sindiestra, há um tempo atrás, existia um anteprojeto de lei no Estado de Minas, e o Sindiestra, ele manifestou o contrário a isso aí, ele fez um lobby contrário, né? Então, representante das indústrias. A alegação é que as pequenas empresas não poderiam arcar com uma provisão financeira. Isso realmente é complicado para as pequenas empresas. Existem outros instrumentos, mas a caução é necessária, assim, nós nunca sabemos o que vai acontecer futuramente. Concordo também, realmente, a Rio Tinto, ela se faz alguma coisa boa hoje, e é claro que faz, eu não estou com críticas e nem elogios à atuação dela, mas o passado realmente, né, ou seja, a questão da iniciação tardia do fechamento de mina, como o Feitosa colocou, ela realmente onera hoje a mineração, é ela que denigra a imagem da mineração. Aqui, né? Não, tá bom. Eu acho que foi muito interessante aqui essa composição, todos os debatedores, teve uma articulação aí que passa por um espaço muito acima da questão técnica, que a gente vê que é o campo político, né, que a Denise destaca a questão da gestão da governança, o Vitor Feitosa destaca a questão do conflito como instrumento catalisador, o Agamenon destaca o papel da ciência e tecnologia. Para que a ciência e a tecnologia, para onde ela está direcionada, como é que ela tem sido direcionada, e o Chico Alves com a questão da sustentabilidade, né, das suas diferentes análises aqui das falas. A Denise pergunta que tipo de avanço para requalificar a gestão, né, a governança. Eu acho que o grande problema é que, no Brasil, e esse emburrecimento do consenso de Washington dos anos 80 e 90, que a gente esqueceu planejar, nós ficamos vivendo muito no curto prazo e
com uma fé ingênua do que os mecanismos espontâneos de mercado fossem resolver os nossos problemas. Que apenas a atividade produtiva mineral, por si só, ela vai gerar o crescimento e vai gerar o desenvolvimento. Então, os instrumentos da política pública, a gente está reaprendendo a trabalhar, porque eles foram deixados de lado. Mas para que a intervenção pública, né? E eu acho que hoje, e falo isso pela minha experiência no governo federal, primeira vez que eu estou... A minha formação é professora, pesquisadora, e pela primeira vez eu estou tendo essa visão de governo federal. Eu acho que nesse governo, como em nenhum outro governo, talvez, as universidades, o conhecimento das universidades foram muito chamados para tentar dar essa solução, tanto é que a nossa secretaria lá é conhecida como a Secretaria dos Professores, a Maria José, o próprio secretário, que é professor, quer dizer, como que a universidade, onde a gente gera esse conhecimento científico, e o que o professor Paulo colocou, não é mais aquele conhecimento compartimentado, não é a economia, a engenharia de minas, a geologia, a gente precisa integrar esses conhecimentos numa sociedade que é cada vez mais complexa. Então, como que esse conhecimento da universidade, que está sendo chamado para a formulação de política pública? Então, a universidade hoje ela é chamada para isso. Mas também a universidade, até pelo seu cacoete, ela ficou muito focada no seu quadrado, na sua área disciplinar, que é muito mais cômoda, é uma área de conforto. Quando você precisa pular o caminho da disciplinaridade, pensar o transdisciplinar, é complexo, porque já é difícil você dominar a sua área de conhecimento. Imagina você dialogar com a biologia, com o direito, com a engenharia, com a antropologia, com a sociologia, para trabalhar a questão do conflito. Né? O conflito, ele requer essa multiplicidade de conhecimento. Então, hoje a universidade é chamada, e muitas vezes a gente tem que tomar decisões ali, que você não tem esse conhecimento dessa forma. Ou se tem, ele está muito fragmentado, teria que ter um meio de campo para poder auxiliar esse processo de formulação de política pública. Eu acho que o momento que o Brasil passa, e isso a gente sente aqui, voltando para o setor mineral, talvez caindo a ilusão ingênua de que o mercado apenas vai resolver o problema e da necessidade premente de política pública para resolver o conflito, para melhorar a gestão, para trabalhar o território, para redirecionar o papel da ciência e tecnologia. E aí, assim, a minha crença é que, através de bons desenhos de políticas, da elaboração de boas leis, mas aí vem o passo seguinte, que não é só o desenho e a elaboração da lei, mas a implementação efetiva da lei. E aí a implementação efetiva da lei, ela requer o capital social. É a construção, é o que o Putin fala, que é o cimento da sociedade. Né? Como é que você faz as coisas acontecer? Então, eu acho que aqui o que a gente está discutindo, que está aqui nessa mesa, é o papel realmente da questão do público enquanto elaboração de política pública e do público enquanto social, cobrando a efetividade dessa governança e essa questão da gestão do conflito. Uma coisa que foi esquecida. Pois não, Vitor. José, eu gostaria de 2 minutinhos, se me concedesse 2 Claro. minutinhos, só para poder fazer uma réplica aí ao professor Hernani, porque ele fez a consideração de que o Sindiestra defendeu uma posição contrária à calção. Eu acho que isso é importante nesse debate, a gente esclarecer. A questão é a seguinte, até porque eu estou representando o Sindiestra aqui. O posicionamento que o Sindiestra teve em relação à calção é porque a crença não está muito relacionada ao pequeno e médio minerador, não, está relacionada ao conceito mesmo da calção. Quando você faz um plano de fechamento, estabelece um valor, né, e saca aquele dinheiro da empresa, deposita, além de você onerar a empresa, você não tem nenhuma garantia ainda real na sociedade de que aquele dinheiro vai ser bem aplicado. O melhor exemplo que a gente tem isso, hoje, chama-se compensação ambiental. Ele é pago e os órgãos públicos encarregados da gestão de unidades de conservação não sabem exatamente o que fazer com esse dinheiro, nem como fazer. Ele está sendo, ou ele está parado, o IBAMA me parece que está parado, até um ano atrás eu sabia que tem uma coisa da ordem de 700 milhões, ou então a gestão fica confusa. Na realidade, o que a gente defende é que o fechamento de mina é importante. E a abordagem, claro, sujeita à discussão ainda, melhor seria a questão do provisionamento contábil, porque é uma forma de você
incorporar responsabilidade pelo fechamento da mina na própria empresa, né, sem descapitalizá-la. O provisionamento contábil tem impacto no resultado, ele é auditado e publicado, certo? Então, a sociedade tem uma segurança daquilo ali. Claro que sempre existe o questionamento, mas se a empresa falir, você pode associar esse provisionamento também a uma matriz de risco, e isso existem formas de se fazer. Porque, na realidade, a empresa não existe ali para falir, ela existe para ter sucesso. Ela pode ter, eventualmente, alguma falha. Então, o conceito do fechamento de mina com caução, para a gente, é um conceito que não joga a favor da segurança para a sociedade. Ele joga contra, porque ele descapitaliza a empresa e ele não dá segurança de que isso daí vai ser adequadamente aplicado. Foi essa a razão pela qual a Sindiesta se posicionou dessa forma, né? Obrigada, Vitor.